memória é a capacidade que temos de adquirir e guardar informações. E são essas lembranças acumuladas ao longo da vida que nos fazem quem somos e como nos vemos no mundo. Três enchentes, né? 46 anos morando aí. Que a cidade virou pela metade, né? Do nada, da noite pro dia, assim, de perder tudo. A gente teve que arregaçar as mangas e continuar. Bronilda carrega no hoje a lembrança de um ano atrás, quando ficou sobre o telhado junto com Beethoven, aguardando o resgate. A família de Aline viu a inundação atingir sua casa e o projeto de um futuro construído com janelas e portas. A comerciante Silvia insiste em reerguer seu negócio, impactado pelas enchentes de 2023 e totalmente destruído no ano passado. Nesta rua, a família da recicladora Sueli perdeu as 5 casas, que abrigavam, além dela, as filhas e os netos. O pequeno Jean às vezes sente medo em dormir e lembrar daquilo que quer esquecer. Andriele e os filhos, há 1 ano neste centro humanitário, sonham com novas memórias que não chegam. O conhecimento reunido em 35 anos de trabalho é a força a que Eudecir recorre para reabrir sua funilaria destruída pelas águas. Uma tragédia provocada por chuvas em volume extraordinário, ocupação irregular do solo e falta de planejamento urbano deixou marcas nas pessoas, mas também na infraestrutura, na economia e no futuro do Rio Grande do Sul. As chuvas fortes começaram em 27 de abril e se estenderam ininterruptas por 10 dias. O transbordamento de rios e córregos e a incapacidade dos sistemas de proteção contra cheias varreram cidades, histórias, vidas. 478 dos 497 municípios gaúchos foram atingidos. 323 deles decretaram situação de emergência e 95 ficaram em estado de calamidade pública. 184 pessoas morreram em função da tragédia e 25 continuam desaparecidas, conforme a Defesa Civil. Quase 2 milhões de gaúchos foram afetados de alguma forma pelas inundações, 75% da população. Esses eventos vão se repetir. Aí a pergunta é, estávamos preparados no ano passado? Os gaúchos todos estavam preparados para aquele excesso de chuva, o recorde de chuva, inundações, deslizamentos? Não. E não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil inteiro, na maior parte dos países em desenvolvimento e na maior parte dos países do mundo. No programa de hoje, você vai relembrar o trabalho das equipes da TVE e de parceiros para registrar a catástrofe climática e o impacto na vida dos gaúchos. A enchente também está registrada nos dados colhidos pelas estações meteorológicas. Entre o fim de abril e o fim de maio, vários municípios anotaram acumulados de chuva em dias, equivalente a 1/3 e até a metade do volume do ano todo, segundo a Metsul. No Vale do Taquari, outro recorde. O rio Taquari ultrapassava a marca de 30 metros. Daí em diante, a fúria das águas começou a engolir tudo que encontrou pelo caminho: cidades, estradas, pontes. O pequeno município de Mussum teve 80% de sua área atingida. 20% da população deixou a cidade após a catástrofe. Ao lado do cemitério devastado por 3 enchentes, um único prédio que não será finalizado. Das casas da vizinhança só restaram destroços. Na rua central de Mussum, no Vale do Taquari, muitas lojas nem reabriram ou foram para a parte alta da cidade. A Lourdes e o Cristiano precisaram de um tempo e se mudaram para trabalhar no litoral depois de tanto prejuízo. Saí para aliviar um pouco, né? Para poder esfriar a cabeça. 3 enchentes, né? 46 anos morando aí.
Há um ano, 80% da área urbana de Mussum foi engolida pela enchente histórica do rio Taquari, que superou o estrago da de 2023. E muita gente, para um município de 4.600 habitantes, não suportou. A prefeitura estima que 20% foram embora. Mas o casal respirou e, depois de muitos pedidos, há 10 dias, reabriu o comércio. O pessoal ligava para nós, vocês fazem falta na cidade. Que a gente ficou com medo, né? Vamos recomeçar tudo de novo. Vão abrir uma só para subir passo a passo de novo. E eles querem que nós saímos da água. É que a cidade está se expandindo para longe do rio. Da janela, agora a Bronilda mal vê o Taquari. Da casa, na margem, só trouxe o Beethoven, que continua cuidando dela desde o resgate no telhado. Ele veio e me puxou pela camisa, assim, me puxou. E ele ficou em cima da casa, do bar lá. Enquanto eu estava lá, ele chegou. Ele ficou lá comigo. A Bronilda e o companheiro fazem parte das primeiras 13 famílias que receberam casas em um dos 3 loteamentos que estão em construção na cidade com recursos da iniciativa privada, da União e do Estado. Ao todo serão 410 unidades. Com o apoio do Ministério Público, a Prefeitura não permitiu que imóveis fossem reconstruídos em áreas de risco. Hoje em dia a população já tem uma aceitação muito maior, eles entenderam a importância de nós termos sido firmes e nós termos sido rígidos no início do processo. Então também conforme a gente vai tendo a entrega das novas casas em áreas fora de risco de inundação ou mesmo de deslizamentos, nós fazemos as intervenções, removendo os materiais que existem ainda nesses terrenos e já fazendo a permuta para o município dessas áreas, para que a gente possa ter possíveis intervenções com parques ou com reflorestamento no futuro próximo. Entrei aqui, me ajoelhei, agradeci a Deus. Aqui estou fora de tudo, sem perigo, não vai chover, não preciso se preocupar, né? Nós estamos aqui na ponte rodoferroviária Brochado da Rocha. Toda essa parte central aqui foi levada pelas águas ainda na enchente de 2023. A ponte foi reconstruída e acabou de ser entregue agora em março desse ano. Daqui dá para ter uma noção do que representa para um rio do tamanho e do volume do Taquari 1.250 milímetros de chuva acumulados em 13 dias. Foi muita chuva em pouco tempo na virada de abril para maio do ano passado. As bacias de um estado que se chama Rio Grande do Sul transbordaram em 95% dos municípios. A maior catástrofe climática produziu imagens inesquecíveis. Famílias sobre as casas à espera dos resgates. Madrugada, ver o pessoal bater panela e pedir socorro, sabe? É muito horrível. Pessoas isoladas pelos deslizamentos tentando sair da zona de risco. Olha só, pessoal, mais de 100 metros de despenhadeiro para a gente passar, para poder sobreviver aqui. Correntes humanas. Foram milhares de voluntários de toda parte salvando todas as vidas possíveis. Nós estamos conseguindo um transporte para Eldorado para salvar 200 cavalos que estão lá ilhados. Um deles em Canoas virou símbolo da resiliência. Em algumas regiões, a água varreu bairros inteiros. Em outras, a inundação ficou por mais de um mês. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a cidade chegou a ficar completamente ilhada pela queda de pontes, o que impactou toda a região. A da BR-386, por exemplo, não caiu, mas foi danificada. Nós tivemos o acesso à parte alta do vale, destruído, 2 pontes, e a ponte do Rio Taquari também foi danificada. Esse mês, então, a gente teve o reestabelecimento dessas 2 vias. Claro que tinham vias de acesso que foram improvisadas, mas agora, efetivamente, a RS 130 com uma ponte inaugurada e a BR 386 com a ponte do Taquari liberada. A equipe da TV Brasil registrou o trabalho de limpeza e os rastros da destruição quando a água baixou no ano passado. Algumas coisas chamam a atenção e demonstram a força da água do rio Taquari. Esse contêiner aqui estava na quadra de baixo, lá num depósito, acabou sendo arrastado até aqui. E essa escola aqui, escola municipal, risque e rabisque, tem até cama presa no telhado. Hoje, nos arredores, no bairro Centro, muitas casas destruídas ficaram abandonadas. Tem três vizinhos aqui, os outros nenhum voltou. O cunhado, na Casa dos Fundos, desistiu.
Aline, o marido e os filhos ainda ficaram com os pais dele. Era uma casinha de madeira e aos pouquinhos eles foram construindo tudo, né? Para eles, assim, é a maior tristeza do mundo ver uma coisa que eles queriam deixar para os filhos deles ser destruída assim. Só que o primeiro sinal de enchente a gente vai sair, não interessa se tem imóveis, se tem alguma coisa. Além dos planos de contingência, as cidades pedem investimento em sistemas de alerta e projetos estruturais para todo o Vale do Taquari. A régua de medição dá lugar a radares, como este projeto piloto instalado na nova ponte de ferro para monitorar o volume do rio Forqueta. O que está acontecendo lá em Encantado, o que está acontecendo em Mussum, daí daqui a 6 horas acontece aqui. Mas hoje essa forma de artesanal não pode mais, né, persistir com eventos dessa magnitude. A gente quer uma coisa profissional. Quanto vai chover? Quanto o rio vai subir? E essa informação tem que ser precisa e tem que chegar. Então, realmente, que a gente tenha uma base de dados para toda a região, que a gente consiga ter segurança, né, para informar o nosso cidadão e evitar novas tragédias, porque os eventos vão continuar. Uma bacia que é muito complexa, que envolve mais de uma centena de municípios e que envolve também cifras, né, valores muito altos, tanto da parte de levantamentos, de projetos, mas principalmente de execuções. Então, são itens que a gente tem cobrado muito, especialmente do governo do estado, que é quem está gerenciando essa etapa de projetos, de levantamentos, e que a gente entende que é necessário também haver um senso de priorização, de urgência. Localizada em uma grande planície às margens do rio, a cidade de Eldorado do Sul teve a área urbana totalmente alagada. Acostumada às inundações, o plano de contingência do município não deu conta do número de desabrigados e desalojados. Hoje, passado um ano da tragédia, as dificuldades ainda são enormes. Em setembro e em novembro de 2023, Eldorado do Sul passou por 2 cheias. Em ambas, as águas avançaram além dos limites de costume, invadindo áreas maiores. Nessa proporção eu nunca vi, é a primeira vez que a gente está vendo isso aí. Nas ruas em que a inundação não era habitual, desta vez a água chegou. Rafaela tem trigêmeos, as crianças têm 1 aninho. No domingo, colocou os filhos para dormir, sem imaginar o que viria. E a água subiu muito rápido, dentro de casa. Para encher a casa foi em questão de 10 minutos, a gente só conseguiu botar a roupa neles. E lá em casa, para ter uma ideia, eu perdi tudo, né? Poucos meses depois, a proporção chegou ao mais alto patamar e a cidade virou rio. Foram muitos dias embaixo d'água. Casas desapareceram ou foram levadas pela enxurrada. Por onde a gente anda, há muitas pessoas ainda querendo notícias de familiares e muita gente para ser resgatada. Estou esperando meu filho, que também mora lá num bairro que também a casa está quase no telhado, e estão tentando ir lá tirar ele de barquinho. Perdi a casa a primeira vez, essa segunda caiu, tenho certeza. Aproximadamente 8.000 pessoas foram para abrigos em cidades vizinhas. Quase 80% dos moradores ficaram desalojados. Não havia luz nem energia elétrica. 1 ano depois, o cenário de destruição ainda está vivo na memória de Silvia. A casa e o brechó que ela mantém há mais de 20 anos, no bairro Cidade Verde, ficaram submersos. O momento ainda é de reconstrução. Aqui onde eu moro, eu peguei 2 vezes. Eu peguei a de novembro, que eu perdi a metade das coisas. E agora eu peguei essa grande de maio, que foi perdido total. No total, perdemos tudo. Não sobrou nada da loja. E agora eu estou tentando refazer ela de novo, né? Desde que se emancipou de Guaíba, em 1988, Eldorado do Sul vem crescendo. A BR-290, que corta a cidade, ajudou a atrair indústrias e centros de logística, trazendo emprego e movimentando a economia. Mas a cada alagamento, comerciantes veem o esforço de anos sendo levado pela água. E muitas portas continuam fechadas. Hoje eu sou cabeleireira, falida em Eldorado do Sul, porque tudo que foi investido aqui hoje nós não temos mais valor nenhum. 2023 para 2024 foi 5 vezes. Eu quero ver Eldorado reconstruído.
A localização de Eldorado do Sul em uma planície entre os rios Jacuí e Guaíba aumenta a vulnerabilidade do município. Com certa frequência, as chuvas torrenciais alagam bairros como este aqui, o Cidade Verde, o Vila da Paz e o Chácara. Na enchente de 2024, conforme a Prefeitura, 100% da área urbana foi atingida. Dos 40 mil habitantes, 31 mil foram afetados diretamente. Cerca de 2.000 pessoas perderam seus imóveis e estão cadastradas em programas habitacionais, segundo a Prefeitura. O investimento é do governo do estado, que também cedeu o terreno para construção no bairro Progresso. São 125 casas que vêm, que vai ser as provisórias, e no mesmo terreno já vai ser construídas as definitivas. O que as pessoas mais nos cobram é as casas, né? Porque imagina tu está morando de aluguel, não está no aconchego do teu lar, é complicado, né? Está vindo as casas também do pessoal do programa, né, do governo federal, o pessoal também estão entregando. A Defesa Civil diz que o principal objetivo agora é se antecipar aos problemas, tentando evitar maiores prejuízos. Temos mais subsídios hoje, tá? Com um monitoramento que se faz antecipadamente. Então, o segredo é atuar preventivamente, se antecipar aos fatos. Seria esse o papel fundamental da Defesa Civil hoje. Alertar a população para a população se antecipar aos fatos, não deixar chegar ao ponto de ocorrer muitos danos. O dique de Eldorado, uma das principais medidas de proteção contra as cheias após a tragédia de maio, será financiado com recursos do fundo de 6,5 bilhões de reais, criado pela União e gerido em parceria com o governo do estado. A contratação da empresa responsável pelo projeto deve ocorrer até o final de maio. Está na fase de licitação e para ter segurança a gente realmente precisa dessa obra, que comece essa obra, porque daí vai trazer segurança para a população, para os empresários, para as empresas que querem vir para Eldorado do Sul. Isso é o que mais a gente espera, assim. A gente tem que ter força, né? Tem que ter, não adianta, é a vida da gente, a gente sobrevive disso, né? Queria dizer que eu amo essa cidade, que essa cidade merece ser reconstruída. R$ 180 mil pessoas foram atingidas pela enchente em Canoas, na região metropolitana. Onze bairros foram evacuados, entre eles o Matias Velho, que é o mais populoso do município. Hoje, um dos maiores desafios ainda é garantir moradia digna para mais de 5 mil pessoas sem casa. Foram 180 mil pessoas atingidas, com 31 mortes confirmadas. O maior número de vítimas fatais registrado entre todos os municípios gaúchos. Em Canoas, casas, escolas e hospitais foram inundados e quase 22 mil pessoas ficaram desabrigadas. Os abrigos mantidos pela prefeitura ficaram superlotados. Famílias inteiras foram acolhidas, algumas com o pouco que conseguiram salvar, outras somente com a roupa do corpo. Um drama vivido por Andriele Nunes e seus 5 filhos, que estão há 1 ano abrigados no Centro Humanitário de Acolhimento, coordenado pela Agência da ONU para Imigrações. A gente não pôde voltar ainda, né? E eu nem quero também voltar para lá, para o lugar onde eu saí, depois da enchente, porque depois que a gente viu tudo destruído, não tem condições. Do nada, da noite pro dia, assim, de perder tudo. O centro, conhecido como Chá, é o único local em Canoas que ainda mantém vítimas da enchente sem moradia. Hoje, pouco mais de 200 pessoas ocupam o espaço. A dinâmica do Chá, tá? Ela envolve todo, além do acolhimento, que é o tema principal, mas a dinâmica de atividades voltadas para que as pessoas retomem a vida delas após a catástrofe. Então, espaço dedicado a crianças, apoio psicossocial, emocional, com assistentes sociais, psiquiatras e psicólogas.
espaço de conectividade para acesso à internet e acesso a vagas de emprego e cursos profissionalizantes. Uma equipe voltada também para buscar vagas de emprego na região para que as pessoas possam se candidatar, preparação ao mercado de trabalho. Com um cenário bem diferente do ano passado, a maioria das salas estava vazia. É que muitos adultos estavam no trabalho e as crianças na escola. Uma rotina que demonstra, acima de tudo, a resiliência e a coragem dessas pessoas em retomarem as vidas. Não tem mais condições da gente manter essas pessoas nos centros humanitários de acolhimento por 2 motivos. Primeiro, porque não são estruturas para serem perenes, eternas. Nós precisamos considerar elas provisórias e elas cumpriram o seu papel e cumpriram muito bem. No início deste ano, nós começamos a montar as casas temporárias do governo do estado, que estão estabelecidas em outros locais do Rio Grande do Sul, funcionam muito bem também. São estruturas mais robustas, unifamiliares, cada família de até 4 pessoas recebe uma unidade, se tem mais pessoas recebe mais de uma. Cada módulo tem 27 metros quadrados e pode abrigar até 6 pessoas. Como vocês podem ver, o espaço vem equipado com uma cama de casal, uma cama beliche, tem também um sofá-cama, na cozinha, uma geladeira e um fogão. E cada módulo tem também um banheiro privativo. O valor de cada unidade, incluindo móveis e eletrodomésticos, é de R$ 133 mil. A nossa previsão é que eles fiquem aqui por 12 meses, né? E depois aqui a transferência, né, para as casas definitivas aqui em Canoas, no bairro Guajuviras. Andriele não vê a hora de se mudar para a nova casa. Mesmo que provisório, ela acredita que o novo lar será melhor para os filhos, principalmente para a Nathalie, que está prestes a nascer. Que seja muito melhor, né? Que se nós queremos bem entre família agora, ele sai assim um pouco o peso da minha mente, assim, essa preocupação, né? Porque eu tenho meninas, né? Então ficar assim entre um monte de pessoas me deixa muito preocupada. Ao contrário de Andriele, Anderson e Suzana, grávida de 6 meses, não sabem ainda aonde vão morar. Há um ano, o casal que está desempregado mora com os 3 filhos e os bichinhos de estimação nesta casa no bairro Fátima, subsidiada por aluguel social da prefeitura. Com o contrato de locação previsto para terminar em junho, a família está preocupada. Não é a nossa casa, né? E para nós tá bem difícil, assim, porque o que vamos fazer depois? A prefeitura, bem dizer, a gente vai toda semana ali na Secretaria de Habitação, em busca de resposta. Atualmente, cerca de 5 mil famílias ainda não estão em casas definitivas. A maioria mora em locais subsidiados por aluguel social ou com parentes. Pelo programa FAR, governo federal, nós já temos aí mais de 3 mil unidades autorizadas, né, para o município. Mais 400 que já eram antes, né, da tragédia, então a gente soma aí 3.400. Né, com a promessa, sim, né, de vir mais recursos. E também parceria com o governo do estado na construção das casas, né? Então a gente está aí trabalhando forte para atingir esse número de 5 a 6 mil unidades. Os apartamentos que já iniciaram, né, as obras, que é aqui no bairro Rio Branco e bairro Niterói, que são 400 apartamentos, a previsão é 18 meses. Os que já foram assinados, né, a gente tem aqui na Olaria em torno de 800 apartamentos também na Azário, mais 750, vamos arredondar, a gente bota aí mais de 1.500 apartamentos, a previsão é 24 meses. A carga grande de água gerada pelo evento extremo chegou à capital e inundou Porto Alegre. Mais da metade dos bairros foram atingidos, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. O aeroporto ficou coberto pelas águas e a região central submergiu. A enchente de 1941, um trauma na memória da cidade, perdeu espaço como a maior tragédia vivida até aqui. A água barrenta e irisada que escreve esta página memorável da história de Porto Alegre continua a subir.
Vejo importantes repartições públicas situadas na Avenida Mauá, já invadidas pelas águas. A Secretaria da Fazenda e a de Obras Públicas que fica ao fundo. A Secretaria da Fazenda se mantém no mesmo prédio histórico. Depois da enchente de 1941, foi pensado um sistema de proteção contra inundações. E ele foi construído, mas apenas nos anos 70. Além do Muro da Mauá, inclui casas de bombeamento, diques e comportas. Com a chuva concentrada em poucos dias, o sistema não foi capaz de impedir que as águas de maio de 24 inundassem boa parte da cidade. O 4º distrito foi a primeira área da cidade a ser evacuada. De acordo com a prefeitura, 4.300 empreendimentos foram atingidos pela cheia. Entre eles, o bar e a metalúrgica do Carlos. O bar, um nível mais baixo, está alagado e tudo ficou revirado. Mesas, cadeiras e freezers. Tem que ver assim, o que eu consigo recuperar, mas praticamente é muito pouco. Foram meses para recolocar as coisas no lugar. E ainda está difícil. Essa revigoração obrigatória que teve, teria que motivar as pessoas. Isso não está acontecendo por aqui ainda. Passaram um ano, pouca coisa foi feita. A gente até entende a burocracia e os trâmites, né, do serviço público, mas a gente precisa resolver essa questão para que não se repita jamais, né? No Sarandi, onde houve o transbordamento do dique, a água chegou a atingir 6 metros de altura em algumas áreas, deixando cerca de 80% do bairro alagado. 26 mil pessoas foram impactadas. Eu nunca vi do jeito que eu tô vivenciando, sabe? É as casas que tu não consegue ver nem o telhado, então assim, ó, é muito doído, dói bastante. É bem triste, porque assim a gente perde toda a mercadoria, tudo, né? Então, assim, uma loja que estava próspera, a gente vai ter que começar do zero. E começaram. Com o apoio dos fornecedores e empenho pessoal, Sabrina e Cristiana reabriram a loja de piscinas 3 meses depois e estão otimistas. O pessoal foi muito generoso conosco, foi muito generoso. Então, assim, a gente está aqui também com apoio, né? Eu digo assim, esse negócio ele só cresce com pessoas. E graças a Deus nós plantamos lá atrás e nós colhemos. Quando a gente precisou colher, a gente colheu. Nós perdemos o que nós tínhamos de mais precioso, que é o nosso trabalho. Nós não perdemos, nós recuperamos depois, mas a gente teve que, como eu disse, arregaçar as mangas e continuar. Seu Eudecir sabe que seguir em frente não é fácil, mas com a ajuda do filho, ele voltou à funilaria. Se for do sozinho, tu não levanta. Não levanta mesmo, a pessoa desiste. Só que isso aqui é um comércio, né? E eu tenho essa empresa aqui desde 89, né? Então não é de eu pegar hoje, pegar e acabar, vou terminar de 1h da noite por dia, não tem como. Então tu tem que ir mais devagar, coisa e tal, e... Sorte que eu tenho um filho aí que dá apoio, porque se for só depender da gente, não consegue. Não, é desanimador. Foram muitos prejuízos em equipamentos. Há um ano, a recuperação apenas começava. Antes de retomar, o trabalho é limpar e selecionar o que pode ser aproveitado. Temos vendo aí muita coisa aí foi fora, né? Que material de escritório aí, computador, mesa, isso aí foi tudo fora, né? Em 2 de maio de 2024, o Guaíba ultrapassou a cota de inundação de 3 metros. As comportas foram fechadas. No bairro Arquipélago, a população das ilhas deixava as casas. A rápida elevação das águas foi um choque e forçou a família do Douglas a abandonar a casa em busca de segurança. Por fora tá pela janela já. No dia seguinte, o nível chegou a 4 metros e 77 centímetros, superando o recorde de 41. A água avançou, chegando às ruas do Centro Histórico, à rodoviária e ao aeroporto. Como o nível do Guaíba está mais alto, a água voltou pelos bueiros sem que a casa de bombas desse conta. E nesse momento, a água já começa a fechar e se encontrar por todos os lados. Serviços e comércio fechados. Locais como o que abriga a Galeria do Rosário, na Marechal Floriano, esquina com José Montauri, seguem sem energia.
As águas cobriram totalmente a pista do terminal, o que torna inviável a operação de aeronaves. Da orla até bairros das zonas norte, sul e central, passando pela Cidade Baixa e pelo Menino Deus, autoridades e voluntários trabalharam nos resgates de pessoas isoladas. E aqui na usina do gasômetro, uma grande força-tarefa une de bombeiros a exército, de brigada militar a voluntários civis. Eu estou tentando coordenar para ver se a gente consegue se organizar melhor. Os barcos estão no vai e vem pelas ruas no resgate dos moradores. A situação é bastante tensa, mas tem muita gente ajudando também. Esse grupo aqui atrás está pegando o nome e o endereço de pessoas que ainda precisam de resgate. Agora com a chuva deu uma reduzida um pouco nos resgates, né? Mas a todo momento chega gente precisando. A ajuda chega de várias formas. Assim começou o dia no Menino Deus. Como foi esse momento de resgate? Muito bom! A gente está saindo bem de casa, né? Seguras, conseguimos tirar nossos pets, mas é complicado, né? Estamos morando no barco, nós 4 aqui, e os nossos cachorros, nossos gatos, né? Mas a situação tá crítica mesmo, né, moça? E a casa de vocês? A nossa casa caiu as paredes. No auge da calamidade, Porto Alegre chegou a 195 alojamentos provisórios, com 15 mil pessoas acolhidas. A solidariedade motivou muita gente, que de todas as maneiras se mobilizou para ajudar. Se firmando na luta aí para que uma mãe possa sorrir, para que uma criança possa sorrir, né? Se mantendo pelo menos na energia do dia a dia, para que tenha uma comida, para que tenha uma roupa seca. O almoço de hoje vai para Resbalo, Serraria e Curral, e é para lá que a gente vai também. É aqui que chegam as quentinhas feitas lá na cozinha da Lívia. A gente tem que se mexer e ajudar, porque isso é só 1% de tudo que está por vir. Com a mobilidade afetada pelos alagamentos, ações emergenciais foram realizadas. O terminal Antônio de Carvalho passou a funcionar como rodoviária. No centro, a passarela de pedestres foi demolida para abrir caminho a um corredor humanitário. Além disso, a prefeitura segue consertando parte da Avenida Castelo Branco, que também cedeu com a força das águas. O Guaíba atingiu sua cota máxima em 5 de maio. Na estação do Cais Mauá, registrou 5 metros e 37 centímetros. A medição foi realizada pelo Serviço Geológico do Brasil, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Quando a água baixou, só restou contabilizar os estragos. No mercado público, afetado pelas 2 enchentes, mais um recomeço. Pedaços de móveis, cadeiras, calçados, restos de produtos se acumulam na grade. O cheiro é forte. Há ainda bastante lodo nas ruas que cercam o mercado público. As minhas economias estão todas dentro d'água. As minhas economias de uma vida. Como eu disse, há pouco tempo eu fiz a ampliação da minha loja, eu paguei muito esse valor para a prefeitura. Nossa equipe levou uma trena. Foi assim que a Secretaria de Patrimônio verificou pela primeira vez a marca da nova enchente. Aqui quanto deu aqui, secretário, no total? Aqui deu 1,51 m. Ó, é a primeira medida feita, né, com uma trena. Lodo, entulho e muito trabalho de limpeza. As consequências da cheia prosseguiram por meses. Faz mais de 15 dias que tá tudo isso aí, ó. Um cheiro insuportável, muito ruim. A gente cheia de coisa aí, tudo de entidade cheirando essa barbaridade de coisa aí. Mais de 160 mil pessoas sofreram com a catástrofe e quase metade dos bairros da cidade foram atingidos. Governo federal, estadual e prefeitura atuam em programas de habitação e nas medidas estruturais pós-enchente. Já temos obras em diques, algumas já quase prontas, outras em andamento. Nós já fechamos 3 comportas aqui do centro e resolvemos aquele problema das casas de bomba aqui do centro, que também entraram água, né, através dessas casas de bomba. Nós temos licitação hoje de mais 4 comportas que nós vamos fechar e 3 comportas que serão portões. O povo entende, não é comporta, portões novos, muito reforçados. Especialistas da URGS, que coordena o Plano Municipal de Redução de Riscos, iniciado em 2024, enfatizam a importância de revisar o sistema de contenção de cheias, atualizar os planos diretores
e repensar a expansão urbana para reduzir os riscos de desastres futuros. A gente assistiu e viu, né, que o sistema de proteção de cheias não funcionou como projetado, né, por N razões. A gente já fez alguns estudos em vários municípios do Rio Grande do Sul em que a gente tinha aí 100, 200 novas edificações por ano construídas em áreas que a gente conhecia como áreas suscetíveis a desastres. Isso a gente podia evitar, né? Será que daqui 30 anos, 40 anos, quando a gente tiver, né, o nosso novo grande desastre, será que vai aumentar o número de pessoas expostas a isso? Né? A gente tem como evitar isso. Bons planos diretores que busquem o vetor de crescimento da cidade para áreas mais seguras, esse é um ponto, e as famílias que vivem em situação mais críticas, essas levantadas como áreas de altíssimo risco à vida, essas eu acho que precisa ter um olhar atento do poder público para que gradativamente sejam transferidas para áreas com um risco menor. No Vale dos Sinos, o nível do rio em Novo Hamburgo chegou perto de 10 metros e pela primeira vez passou por cima do dique. Em São Leopoldo, mais de 12 mil pessoas ficaram desabrigadas. Um ano depois, investimentos no sistema de proteção de cheias esperam garantir que a cidade fique menos vulnerável aos desastres. Bairro Campinas, São Leopoldo, Vale dos Sinos. À primeira vista, a vida volta à rotina. Só que a enchente de 2024 deixou marcas. As bombas dragavam a água e esse era o cenário em um dos bairros mais atingidos da cidade, com quase 20 dias de inundação. A água está baixando, a gente vê a marca nas casas, mas é só andar de barco aqui pelo bairro para a gente ver que ainda tem muita água. Vai aparecendo de tudo. Casinha de cachorro e botijão de gás, mas também geladeira e até uma piscina de fibra em cima do telhado. A piscina foi retirada e quem está reconstruindo levanta a moradia. Tem muito estrago. Essa casa saiu do lugar. Agora só tem restos das paredes do banheiro. Em outras que estavam submersas, agora os terrenos estão vazios ou a casa está abandonada. A família da dona Sueli e os vizinhos fizeram uma verdadeira operação de transporte. A casa, a água foi abaixando, né? Ela foi vindo para o meio da rua e quando abaixou totalmente, os guris pegaram um macaco, uns pau e botaram embaixo e começaram a empurrar ela com uma reta escavadeira. Aí botaram no lugar. Ela, as filhas e os netos moram todos no mesmo quarteirão. Foram 5 casas da família atingidas. Laudos técnicos feitos por universidades e parceiros condenaram 700 casas. A prefeitura contratou uma empresa e continua as avaliações. A estimativa é de chegar a quase 2.000 moradias condenadas. Este muro faz parte dos 20 quilômetros de diques do sistema de proteção contra as cheias de São Leopoldo, que começou a ser construído em 1974. Aqui no centro, o Rio dos Sinos não extravasou, mas houve o rompimento em 2 pontos. A água veio dos bairros e tomou também o centro histórico, causando muitos prejuízos. Nós temos tudo acabado de pensado, sabe? Eu perdi uns 80% a 90% de coisas do suor, de coisas que a gente trabalha. As águas do Rio dos Sinos atingiram 40% do território de São Leopoldo. As partes rompidas do dique junto à Casa de Bombas, que fica em Novo Hamburgo, assim como a da Avenida João Correia, foram refeitas. A prefeitura também alteou em até 80 centímetros partes da contenção e fez o desassoreamento e retirou sedimentos junto ao rio. Ainda investiu na compra de bombas anfíbias. Nós substituímos as bombas em pontos estratégicos por bombas anfíbias, bombas que ficam submersas e que começam a funcionar muito antes daquelas bombas antigas que estavam naqueles locais. Então, ao menor sinal de chegada de água, essas bombas são automaticamente acionadas. Conseguimos a dragagem do Rio dos Sinos, a limpeza das tubulações de esgoto, a reposição das tampas de bocas de lobo para impedir que essas tubulações sejam entupidas e conseguimos tirar
praticamente toda a vegetação que impedia a passagem da água de uma forma mais natural e mais rápida. Então, hoje nós podemos dizer à população de São Leopoldo que existe, sim, tranquilidade sob condições normais, né, climáticas, de proteção à cidade. A Larissa escolheu tocar o hino do Rio Grande do Sul. Ela foi uma das poucas alunas do Colégio Maria Edila da Silva Schmidt que viu a escola logo depois da enchente, pela sua ligação com a banda. A escola estava puro barro, os instrumentos estavam todos jogados no canto com sacos, as escaletas destruídas, um cheiro horrível de podre que estava o barro. Não tinha o que fazer, tava uma tristeza. A escola destruída, onde eu aprendi, ainda estou aprendendo, eu cresci aprendendo aqui. Isso deu um aperto muito grande no coração. Agora está tudo arrumado e novo. O piso que levantou na sala dos professores foi refeito. Móveis e equipamentos destruídos foram substituídos e as salas de aula estão cheias de olhinhos, prontos para aprender. Além do poder público, também entidades e amigos, né, da escola nos ajudaram doando materiais, doando força de trabalho. Para os estudantes, eles puderam comparar a escola em reconstrução também com as suas casas. Praticamente todos eles foram atingidos. Simbólica foi a revitalização da biblioteca. O acesso é difícil, mas mais do que isso é bem ruim a sensação da gente ficar caminhando sobre livros. Instigados pela leitura, os pequenos de 5 anos já têm uma experiência de vida que não querem repetir. Eu tenho medo que aconteça o quê? Que de noite nós dormindo e vem mais gente nas casas e na nossa casa. Não quer mais que isso aconteça, né? Uhum. Não quero. Eu demorei para ir na escola e eu nunca mais quero acontecer isso. Eles perderam muito mais do que a escola. Muitos perderam, inclusive, a moradia, mas viram na escola um espaço e uma oportunidade de poder falar sobre o seu sentimento. E viram também que se na escola era possível, né, também no seu bairro, na sua rua, seria possível retomar.